Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a questão do inferno de fogo. E muita gente nos comentários colocou uma coisa interessante sobre a história que Jesus Cristo havia contado sobre o rico e o Lázaro. Se Jesus Cristo estava dando a entender que de fato existia um inferno de fogo. E até eu preferi fazer esse vídeo respondendo porque é interessante a gente analisar esses pontos. E até estou gravando outro que fala sobre o livro de Apocalipse, que também explica sobre isso, para nós de fato entendermos que inferno de fogo não existe. Vamos entender a aplicação que Jesus Cristo fez aqui. Rico e o Lázaro são personagens de uma história que Jesus Cristo contou, uma espécie de parábola. Ela não é uma história que aconteceu de fato. Jesus Cristo queria mostrar um ponto de vista, uma ideia sobre dois acontecimentos. Então ele encontrou uma ilustração. Jesus Cristo fez muito isso na vida dele. Ilustrava as coisas. Nessa história, dois homens, no caso, representavam dois grupos diferentes de pessoas. O rico, que era o homem que representava os líderes orgulhosos políticos da região, da época inclusive, os religiosos judaicos que viviam na época que Jesus Cristo viveu, e o pobre, que era justamente simbolizando as pessoas mais humildes, aquelas pessoas sinceras que aceitaram a mensagem que Jesus Cristo falava. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu sugiro que você leia esse relato lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 até o 31. Mas de uma forma bem resumida, eu vou ler aqui para a gente entender. O que fala esse texto? Não estou lendo na íntegra, tá? Estou resumindo. Um homem rico tinha uma vida de luxo. Um mendigo chamado Lázaro costumava ser colocado junto ao portão do rico. Lázaro tinha esperança de matar a fome com qualquer comida que caísse da mesa do rico. Com o tempo, Lázaro morreu e foi carregado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também acabou morrendo e foi enterrado. Na história, os dois homens são descritos como estando consciente após a morte. O rico estava sendo atormentado por um fogo intenso. Daí ele pediu para Abraão mandar Lázaro mergulhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele. Abraão negou o pedido do rico e disse que os dois homens agora tinham mudado completamente as suas circunstâncias. E também tinha sido formado um grande abismo entre eles que não podia ser cruzado. Primeira coisa, essa história é uma ilustração, é uma parábola, ela não aconteceu de fato. Como eu disse, Jesus Cristo contou essa parábola para ensinar uma lição. Inclusive, muitos estudiosos confirmam isso. Muitos historiadores. Tem muita coisa da internet que você pode pegar a respeito disso, que você vai ver que o que eu estou falando não é invenção minha. Será que Jesus Cristo, então, quis ensinar uma lição de vida após a morte? Não. Será que ele realmente, então, quis dizer que depois que a pessoa morre, algumas delas vão ser atormentadas no inferno de fogo? Também não. Será que ela quis dizer que Abraão e Lázaro foram para o céu? Também não. Vamos entender. Primeiro, se o rico estivesse num inferno de fogo literal, será que a água do dedo que ele pediu para Lázaro tocar nele não evaporaria? Mesmo que não evaporasse, será que uma gota de água na ponta de um dedo traria alívio para uma pessoa que estava sofrendo num fogo de verdade? Também não. Outro ponto. Como Abraão poderia estar vivo no céu, sendo que o próprio Jesus Cristo disse que antes dele ninguém foi ao céu? E isso não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. Livro de João, capítulo 3, versículo 13. Diz na íntegra: além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Será então que essa lição nos ensina que realmente existe um inferno de fogo? Também não apoia essa ideia. Embora não seja uma história real, algumas pessoas dizem e defendem que ela simboliza, no caso essa parábola, simboliza que as pessoas vão ou para o céu ou para o inferno. Será que esse raciocínio faz sentido? Também não. Vamos entender. O ensino de inferno de fogo não combina com nenhum outro versículo da Bíblia que descreve a morte. Outro exemplo é que a Bíblia não fala que todas as pessoas boas vão para o céu. E nem também nunca falou que nenhuma pessoa má vai para o inferno. Muito menos que serão torturadas lá. Em vez disso, a Bíblia diz claramente o que acontece com qualquer pessoa que morre, seja ela boa ou seja ela má. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Não têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Os mortos não sabem absolutamente nada. Não vão para o inferno. Não vão sofrer. Se eles fossem para o inferno e sofressem, eles saberiam de alguma coisa? A Bíblia diz claramente, eles não sabem de nada. Qual é o significado então da história do rico e do Lázaro? A história mostra dois grupos de pessoas que passaram por grandes mudanças. O rico, ele era representado pelos líderes religiosos da época de Jesus Cristo, que amavam o status, o poder,
o dinheiro. Eles até ouviram que Jesus Cristo estava pregando sobre o reino de Deus, só que eles odiavam isso. Eles eram contra Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo se popularizasse, teriam tirado deles, os líderes religiosos, o poder, a popularidade. Eles não queriam isso. Esses líderes religiosos, eles não amavam as pessoas, como Jesus Cristo demonstrou várias vezes que amava as pessoas, a todas as pessoas que se aproximavam dele. Lázaro representava o oposto. Ele representava as pessoas comuns, as pessoas que aceitaram a mensagem de Jesus Cristo e que eram desprezadas por esses líderes religiosos. O pior é que esses líderes religiosos, eles acreditavam que tinham a aprovação de Deus. Tudo o que eles faziam, eles justificavam que Deus aprovava. Mas é interessante, até marquei aqui, que eles morreram, por assim dizer, quando Deus rejeitou tanto a eles quanto a forma de adoração que eles mostravam, simplesmente pelo fato que eles não aceitaram a mensagem de Jesus Cristo. Resumindo, a história do rico e do Lázaro mostra o oposto de acontecimentos, mostra uma condição totalmente reversa, onde quem sofria, principalmente nas mãos dos poderosos, que eram os líderes religiosos, iriam ser beneficiados. E aqueles líderes que tinham tudo, perderam tudo o que eles tinham, porque simplesmente não faziam o que era correto aos olhos de Deus e rejeitaram a mensagem do Filho de Deus. É disso que a mensagem diz. Então, primeiramente, destacando que aquilo não aconteceu de fato, era uma parábola, uma ilustração. A Bíblia não defende em nenhum versículo um atormento pelo inferno de fogo. Se você tiver com dúvidas sobre o livro de Apocalipse, procura meu vídeo aí que estou postando hoje também sobre isso. Então, o ensino de inferno de fogo não é bíblico.